está numa agenda externa, igual a política. Professor, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Chegou mais cedo, né? Que ele chega de 11 horas. Marco, vamos falar do encontro de Raquel, né? Com os deputados federais e os senadores também de Pernambuco. O que é que a gente pode destacar nesse encontro? Teve uma turma que não foi, né? Tem sim, Renata. É interessante. Ela reuniu ontem a bancada federal, que são os 25 federais e os 3 senadores. Mas tem gente que tomou falta. E foi lá, né? Foi em Brasília. Foi em Brasília. E essa reunião foi para quê? É porque todo governo, ele tem obras que só emendas coletivas, as emendas da bancada é que podem resolver. As grandes obras, né? Transnordestina, duplicação de BR, alguns projetos do governo do estado, e aí eles têm que fazer essas reuniões. Além disso, vem um PAC por aí que pode chegar a 92 bilhões de reais em Pernambuco. Então, o governo Raquel quer direcionar recursos e ter uma boa relação. E é necessário, todo governo tem. Só que o que ocorreu? 18 deputados foram e 2 senadores. 7 deputados faltaram. E como é que foi isso? Primeiro que a senadora Tereza Leitão não foi, mas é porque ela está numa missão nos Estados Unidos. Então, para justificar, está numa missão nos Estados Unidos. Uma missão do Senado, uma representação. E aí ela tomou falta justificada, né? Sim. Eu sou professor. Professor. Tem a falta justificada. Mas é o seguinte, o Fernando Dueire e o Humberto Costa estavam lá. Além disso, dos federais, 7 faltaram. A Clarissa Tesse e o Mendonça Filho tinham outra agenda, também justificaram. Eles apoiam Raquel. Clarissa do PP e o Mendonça do União Brasil. Agora, da oposição, quem não foi? Maria Reis, que é irmã de Marília Reis de Solidariedade. E aí a gente sabe que... Maria, né? Maria que, sendo irmã de Marília segue a mesma linha dela, né? Em relação à oposição. Quer se misturar, não. E o diálogo é muito pouco ali com Raquel. Agora, do PSB, o PSB tem a maior bancada, Renata. Tem 5 federais dos 25 e só foi o Guilherme Uchoa Júnior, que é filho do Guilherme Uchoa, que foi presidente da Assembleia, né? Sim. O Guilherme Uchoa Júnior foi, inclusive nos bastidores, o pessoal do PSB não gostou, porque eles combinaram, veja, dos 5, 4 não foram. Quem não foi? Pedro Campos, irmão de quem? De João. Tá? Não foi o Felipe Carreiras, o Lucas Ramos. Não vai. E o Heriberto Medeiros, que foi também presidente da Alep e hoje é federal. Esses 4 não foram, tá? Isso indica que o PSB está realmente numa linha oposicionista e que muitos projetos de Raquel podem ter aí algum tipo de embargo, né? Eles nem justificaram até aqui, eu estou esperando que eles... Qual foi a justificativa da não ida até lá? De um modo geral, isso não significa que os 18 que foram vão se tornar aliados de Raquel. Porque, veja, Carlos Veras é do PT, Clodoaldo Magalhães é do PV, que é oposição também. Não é necessariamente isso, mas a ausência desses deputados do PSB indica que a relação com Raquel realmente é de oposição e provavelmente oposição ferrenha, Renata. É um gesto, né? Pois é. Depois pode ser que não teve diálogo, né? Pois é. Acho que vamos ouvir isso. Mas, assim, as pedrinhas estão sendo assim... O diálogo de política é só quando eles querem conversar. É de uma parte e de outra. Exatamente. Quando alguns interesses estão ali que podem ser ganhos, né? Pode ter ganhos, né? Ganhos eleitorais, ganhos políticos em geral. Aparentemente é por aí que eles estão indo. Mas a ausência foi percebida, né? Claro. E aí vamos ver como é que vai se dar as relações. Inclusive, no sábado, Mário Flávio e eu estivemos lá em Gravatá, no seminário PSB. Da Agenda 40. Da Agenda 40. E é interessante... Quem bateu em Raquel lá foi Vônei Queiroz, que é do PDT. Normal. Que é local, né? Alguém daqui de Caruaru. Normal. Valdemar Borges, que é votado em Gravatá. E aí ele criticou ela não ter dado nenhum real, segundo ele, ao São João. Tá? Mas os caciques do partido evitavam falar o nome de Raquel. Pedro Campos discursou e não falou o nome dela. Falou. Mas ontem também não foi. Então, os sinais estão aí, né, na política. Os bastidores estão pegando fogo. De qualquer modo... Na verdade, são ausências que falam, né? A gente precisa interpretar o que é que isso quer dizer. Agora, isso explica também que Raquel, nessa busca, ela tem um bom trânsito com a esplanada dos ministérios e o próprio Lula, mas é óbvio que tem que fazer articulação com a bancada local, né? Então, era necessário mesmo, da parte dela, fazer esses...
entender, conversar com os deputados, com a bancada inteira. Agora, aguardar como é que vai, o que vai ocorrer dessas conversas e que elas sejam produtivas para as pessoas, né? Aí, sim, independentemente de governo, as obras chegando, ajuda quem? Todo mundo, Todo né? mundo. Essa é a gente sonha em que essas tretinhas um dia sejam deixadas de lado, né? Perfeitamente. Eles, se comportem como adultos e representantes do povo, né, que de fato são, né, as pessoas que saíram de suas casas para poder votar, estão pouco se lixando para as tretas pessoais, que não são tretas políticas, terminam sendo tretas pessoais mesmo, né? Mas todo mundo é amigo, é só política. Não. Não. Não, a galera não se suporta, entendeu? Vive falando um do outro. É isso mesmo. Os bastidores fervem. Quer só político pro público. Nos bastidores a gente sabe como é que funciona. Ô, professor, 10h14, vamos falar aqui do nosso prefeito Rodrigo Pinheiro, né? Que sim. Se reuniu ainda diferente, né? Se reuniu com opositores, né? Se reuniu com Paulo Câmara, se reuniu com Danilo Cabral. O Marcelo Gomes estava também. Pois é. Primeiro que... Além de pedidos, né? A gente, mais uma vez, tem que ler o contexto, né? E as entrelinhas, né? Isso. Olha, é uma coisa interessante. Ele está em Brasília, mas essa agenda foi há alguns dias atrás. Sim. Tá? Foi postado, né, nas redes sociais? Ele postou nas redes sociais e ele não explicou exatamente quais foram os pedidos, as demandas que ele levou lá. Só foi o registro mesmo, o Reels. Pois é, e isso é interessante, porque para alguém que é do PSDB, né, ter toda uma boa vontade, ele faz o Rio é grande, todo mundo rindo, tirando foto junto. Um clima amistoso. Isso está nas redes sociais todo do prefeito, tá? E aí é interessante que ele fez uma agenda conjunta com o Danilo, que é o superintendente da Sudene, e com o Paulo Câmara, que é o presidente do BNB. E o que é que eles têm em comum? Pode trazer din-din, né? Dinheiro. Né? Tem até aquela a caixa registradora. Din-din. Eles têm dinheiro. Eles têm dinheiro. A Sudene tem, né? E o BNB. Para você ter uma ideia, os recursos da Sudene são da ordem de 35 bilhões de reais próprios, fora emendas. E os recursos do BNB tem uma linha de crédito deles por volta de 20 bilhões de reais. Então a gente está falando, né, de um bom orçamento para ambas as instituições. Né? Orçamento importantes para anos pré-eleitorais. Pois é, e o que a Sudene pode fazer? Que é pouco procurada, mas a Sudene, ela, como superintendência, ela lida com financiamentos para empresas. É porque a POP da Sudene não tem uma continuidade, né? Depende da gestão. Da gestão. Pois é, aí ela não pega, né? Não pega, mas é muito importante. E o Danilo quer resgatar a Sudene, né? Porque politicamente... Para ele é tudo. Tudo, um presentaço que ele ganhou. Pois é, e aí do presidente Lula. Inclusive o Rodrigo colocou uma questão do polo de confecções como um todo, porque tem investimentos que podem vir, financiamento da Sudene para os empresários, para o polo como um todo, para as empresas da região e também o ambiente de negócios daqui. Além disso, o distrito industrial pode ser beneficiado, algumas obras de infraestrutura para que as empresas possam operar, água, gás, saneamento e também estradas. Tudo isso a Sudene pode ajudar. Pode ajudar, né? E o BNB com crédito. Né? Com crédito facilitado. E aí tem uma das linhas, 20 bilhões de reais. Com a diminuição da taxa de juros, isso pode ajudar também nessas negociações. E aí, é claro, é estratégico, né? O que o Rodrigo foi fazer é estratégico. Só que o dedo político disso é que Marcelo Gomes, que hoje é assessor dele, ele disse, eu estou indo pessoalmente, o PSB não está indo, mas como é ele, o Marcelo conhece Danilo, conhece Paulo Câmara, conviveu no partido todo esse tempo com eles, foi quem fez a ponte. Então, de qualquer modo, a permanência ali do Marcelo Gomes junto a Rodrigo Pinheiro já parece estar dando alguns frutos nessas articulações, sem dúvida nenhuma. E aí, espero eu, né, particularmente, que isso se reverta realmente em investimentos aqui na região e que aí Caruaru consiga, né, ter mais recursos. De contrapartida, mostra, né, um clima amistoso com inimigos de Raquel. Pois é. Aí a diferença da relação entre o PSB e Raquel Lira nesse momento, que a gente nota claramente uma distância, e do outro lado, Rodrigo Pinheiro bem relacionado com os adversários da agora governadora. Mas olha só,
Que interessante, como é uma gangorra, né? Essa tal de política, né? É isso. Muito bacana. Professor, 11 horas, tem um momento de dar entrevista aqui no Manhã Cidade, né? E hoje interessante também que vamos receber Wagner do Santa Rosa, vereador aqui de Caruaru, que está, né, numa linha. Ele tá no lugar de Cátia. Está né? no lugar de Cátia, é suplente que tá afastada. dela. Ela afastada. Conversamos segunda com o advogado dela. Ele disse que ela volta no máximo até 20 de setembro, se não houver uma liminar em Brasília, que está correndo antes. E o Wagner vai discorrer um pouco sobre esse movimento que ele, inclusive, falou na bancada. Vamos entender a situação dele e da atuação parlamentar dele. Eu acho que é imperdível, 11 horas da manhã. Perfeito. Obrigada, professor. Até já. Até já. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio.